Devocional diário, série Domínio da Língua, primeiro episódio. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, prezada ouvinte, prezado ouvinte, companheiros fiéis de Devocional diário aqui no canal da Bíblia JFA Offline. Uma alegria me reunir contigo para mais um tempo de meditação, reflexão, sempre à luz das Sagradas Escrituras. Como temos feito sempre, quero inaugurar contigo hoje mais uma série de 7 episódios de um devocional que eu consideraria um assunto espinhoso. Vamos falar sobre o domínio da língua. Mas o meu desafio nessa série é tornar esse assunto um pouco mais agradável, porque apesar de difícil, é necessário. Mais ou menos quando temos uma dor de cabeça e precisamos tomar aquele remédio dipirona líquido. Lembra? Não é amargo? Esse assunto assim também. O meu desafio então é fazer a versão, como os laboratórios fazem, infantil do medicamento. Não estou te infantilizando, mas estou tentando colocar sabor nessa medicação que traz vida, cura, solução e é mais palatável. Tratar sobre o domínio da língua é algo espinhoso, mas que tira dor, que tira e resolve muitos problemas. Vamos juntos, à luz da palavra de Deus, fazer uma versão mais adocicada desse difícil remédio que pode trazer cura e muita solução. Quero começar falando sobre o contexto, um contexto complicado do capítulo 3 do livro de Tiago, que é a base dessas séries de estudos sobre o domínio da língua, a guarda da língua. Hoje, no primeiro episódio, vamos explorar um pouquinho o contexto em que Tiago escreve os versículos 1 ao 12 do capítulo 3. Havia dissensões dentro daquela comunidade para quem Tiago se dirige, tanto é que no capítulo 4, ampliando além do capítulo 3, no capítulo 4, no versículo 11, ele fala para os irmãos não falarem mal uns dos outros. Ele diz que quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, e não és observador, cumpridor da lei, mas é um juiz. E ele lembra que só tem um juiz que pode salvar e destruir. E aí Tiago confronta aqueles irmãos. Vocês, porém, quem são vocês que julgam os outros? Então dá para se perceber que haviam dissensões. Também, voltando no capítulo 3, que é a base da nossa reflexão, no versículo 13, estou me referindo sobre o livro de Tiago, ele pergunta quem entre aquele povo era sábio e entendido, que se mostrasse pelo bom trato e pelas obras em mansidão e sabedoria. Portanto, havia ali disputas naquela comunidade. Veja só, dissensões, disputas. Haviam também invejas, egoísmos, arrogâncias entre os leitores dessa carta de Tiago. Daí a origem das atitudes dos indivíduos cristãos de um falar pecaminoso. Normalmente, os ambientes de inveja, egoísmo e arrogância produzem falas pecaminosas, não é mesmo? Por isso, no capítulo 1, no verso 19, ele encoraja naquele famoso versículo o povo a ser tardio para falar. E no versículo 26, eles sugerem que o povo refreie a língua, sob pena da religião deles se tornar vã. Olha que impressionante, meu irmão e minha irmã. Ele encoraja o povo a ser tardio para falar, a refrear a língua, senão a religião deles seria vã. Talvez a questão geral das obras, que ele também aborda no capítulo 2, tenha estimulado essa divisão que tão eminente ali, existente naquela comunidade para quem Tiago está se dirigindo. Novamente, voltando aqui ao nosso texto base, no capítulo 3, no versículo 1, Tiago enfoca o assunto da língua por meio de uma advertência sobre o ofício de ensinar. Ele se dirige aos mestres. O detalhe é que o mestre na igreja primitiva, mais ou menos comparado a um rabino judeu,
tinha sobre si a tarefa crucial de transmitir a doutrina cristã. Como o ministério de ensino conferia autoridade e prestígio a quem o exercesse, isso trazia relevância numa sociedade onde poucos sabiam ler e o povo de classes assim mais inferiores tinham poucas oportunidades de alcançarem maiores posições. Então não era de se surpreender o fato de que os cristãos eram atraídos pelo ministério do ensino naquela época e contexto social, porque aquilo dava alguma proeminência para eles. Aí Tiago fala: não sejais muitos de vós mestres. Aí ele vai trazer peso sobre os mestres, como Jesus também o fez. Isso lá no livro de Lucas, capítulo 12, 48. Aliás, o Tiago ele apresenta muitas semelhanças aos pensamentos do próprio Jesus. E ainda nesse ponto, acerca de Jesus trazendo peso sobre o ofício do mestre, Jesus citava os escribas judeus, lá em Marcos 12, 40, como exemplo de fracasso no desempenho dessa tarefa, pois eles eram insinceros, vejam só, insinceros e gananciosos, e que sofreriam um juízo severo. E não somente Jesus ou Tiago trata dessa questão acerca dos mestres. O apóstolo Paulo também, no livro de Atos, no capítulo 20, nos versículos 26 ao 27, ele enfatizou, que buscou ser fiel à sua tarefa de anunciar o evangelho e sempre ensinar com sinceridade e seriedade. Tiago ainda cita no texto dele os riscos que os mestres estavam expostos, se colocando diante de um maior julgamento, visto que a principal ferramenta do ministério deles era a língua, que também seria a parte de controle mais difícil do seu corpo. Entendam que contexto complicado, a quem Tiago está se referindo. Jesus fez inferências acerca dos mestres, Paulo também. Voltando ao raciocínio de Tiago, ele admite a preponderância do pecado. Se você pegar o capítulo 3, versículo 2, ele diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. E o verbo grego aqui usado é o pataio, que sugere aqueles pecados de uma natureza inferior ou até mesmo inadvertida, e provavelmente a ênfase aqui não esteja no número de pecados que as pessoas poderiam cometer, mas na variedade deles. E para finalizar, meu irmão e minha irmã, nesse primeiro episódio dessa série, O Domínio da Língua, para finalizar esse primeiro dia, onde estamos falando um pouquinho do contexto complicado em que em que Tiago se dirige àquele povo da carta, no capítulo 3, dos versículos 1 ao 12. No versículo 2, portanto, Tiago 3:2, é provável que Tiago pretendeu incluir todos os seus leitores quando utilizou a primeira pessoa do plural. Veja só, ele diz que porque todos tropeçamos em muitas coisas. Provável que ele quis se referir a muitos, a todos nós. Ele fala tropeçamos, primeira pessoa do plural. Então ele amplia a sua advertência sobre os perigos da língua aos aspirantes, vamos falar assim, a mestres e, a propósito, também a toda a igreja, por ser um problema que afeta a todos. A questão do tropeço nas palavras, na língua. O título desse capítulo 3 de Tiago, em algumas versões da Bíblia, é Sábio é quem domina o seu falar. Terminamos aqui nessa nova série de devocionais diários de 7 episódios sobre o domínio da língua. Terminamos nesse primeiro episódio a contextualização, um pouquinho do ambiente em que Tiago traz para nós esse tema tão delicado. Nos próximos episódios, vamos falar sobre a língua ser um membro de difícil controle, pecados associados ao uso indevido da língua, o contrário da obra de Deus, a língua também como um instrumento de bênção. Vamos falar da questão das fontes, água doce e água amarga. E finalmente, no último episódio, vamos falar sobre o segredo ser o coração. Deus te abençoe. Até o próximo episódio.